94, desculpe, que traz a questão dos alimentos para a criança, né? Da Lei 5478, etc. Então, lá no artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002, traz lá no parágrafo 2º que o alimento sempre deve ser analisado dentro daquele binômio, né? Possibilidade de quem vai pagar e necessidade de quem vai receber. Então, o que se analisa na justiça é isso. Quem vai pagar, a necessidade é essa, esse lado pode pagar, então sempre tem aquele binômio, possibilidade de um lado, necessidade do outro. Então, é assim que se analisa os alimentos. Mas é importante, os alimentos sempre terão que ter, né? Porque alimento significa o quê? Alimento significa tudo, né? Significa roupa, significa comida, significa escola, significa tudo, né? E aqui também o precatório também é uma questão alimentar, né? É uma questão alimentar quando ele é utilizado, por exemplo, para alimentar a pessoa que vai receber os precatórios ou os seus familiares. Então, o que é, na verdade, um precatório de natureza alimentar? São aqueles que têm a origem, têm a fonte em ações judiciais, né? Aqueles que surgem de ações judiciais referentes a salários, por exemplo, né? Salário lá do artigo 459 da CLT, do artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, referente aos vencimentos que a pessoa deixou de receber alguma parte do vencimento, aos proventos, né? Os proventos, tá aí o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. O que é proventos? Proventos é aquilo que a pessoa recebe sem ter que trabalhar. É o caso dos aposentados, por exemplo, dos pensionistas, né? Eles não trabalham para receber, eles não têm uma contrapartida. Como disse o Fernando Henrique, os vagabundos, na verdade, então, brincadeira. Então, na verdade, proventos são aqueles que recebem os aposentados, né? Eu também sou aposentado, então recebo proventos também, né? Então, vejo que nós temos aí proventos, né? Não é salário, salário é para quem está trabalhando, provento é para quem está aí ou recebendo pensão, ou aposentado, etc, etc, não é verdade? Ainda tem as pensões, né? Também são consideradas espécies de provento, tem aí os benefícios previdenciários, né? Temos vários aí, por aqui nós temos aqui benefício previdenciário do salário maternidade, lá do artigo 72, da Lei 8.213 de 91, 8.213 de 91, que é a lei que regulamenta o artigo 201 da Constituição Federal, que fala da Previdência Social. Esta é uma espécie do gênero Seguridade Social, como prevê o artigo 193 da Constituição Federal. Então, temos pensão por morte também, não é verdade? Lá do artigo 74 da Lei 8.213 de 91, lembrando que o filho, por exemplo, até os 21 anos ele recebe a pensão por morte, é o que prevê o artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Então, pensão por morte é aquela pensão que fica para a pessoa quando o trabalhador, o empregado, ou mesmo que não seja, mas seja contribuinte da Seguridade Social, ele falece, né, morre e deixa aí essa pensão aí para o filho até 21 anos, como prevê o artigo 77, parágrafo 2º. Às vezes o INSS não quer pagar, né, e aí tem que entrar na justiça. O INSS, então, é obrigado a pagar e paga como? Por precatório, não é verdade? Temos aí várias outras situações que eu poderia citar, previstas em todos aqueles benefícios da Lei 8.213 de 91. Então, veja que isso é alimento. Alimento fala com salário, alimento vê vencimento, alimento vem dos proventos, isso tudo é alimento, aquilo que serve para sustentar a pessoa ou a sua família. E de natureza não alimentar, não alimentícia, não é verdade? São aqueles de natureza chamada de comum, natureza comum. O que é natureza comum? É aquele que, na verdade, são todos os outros que não sejam alimentos, né? Então, que não tenham natureza alimentícia. Como temos, por exemplo, aí o dano moral, não é verdade? O dano moral, ele pode ocorrer aí, por exemplo, numa privação de uma liberdade, né? Como acontece a liberdade até de pensamento, como prevê o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, só sendo vedado o anonimato, a liberdade de andar, de ir e vir, do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, a liberdade, a prisão ilegal, por exemplo, todas elas, do artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, todas elas geram aí uma indenização, né? Indenização que pode ser aí uma reparatória, uma indenização de reparação, como é o caso da execução por quantia certa, prevista no artigo 824
da Lei 13.105 de 2015, ou mesmo uma compensatória de compensação, como tem lá a obrigação de entregar coisa certa, obrigação de entregar coisa incerta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, do artigo 806 até o artigo 822 da Lei 13.105 de 2015, pode trazer aí a obrigação de indenizar. Então, a liberdade pode acontecer. A própria Constituição Federal prevê lá no artigo 5º, inciso 75, por exemplo, que a pessoa que fica presa ilegalmente, o Estado terá que indenizar, né? E ainda terá indenização também como previsão do artigo 954 da Lei 10.406 de 2002. Tem a questão da honra também, aqueles crimes famosos aí, que muito normais hoje em dia, que é a calúnia do artigo 138, a difamação do artigo 139, a injúria do artigo 140. Diga, doutor. Professor, essa questão de prisão por que não era para a pessoa ter sido presa, né? Aí a indenização, ela varia de acordo com a quantidade de tempo que a pessoa foi presa ou não? Sim, varia, depende do... Porque, na verdade, quando se fala em indenização, se fala na questão do dano. Qual é a extensão do dano? Né? Qual é o dano? Dois tipos de danos ainda. Tem o dano moral, aquele dano lá do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, né? Aquele é o dano moral. E o dano material, qual é o prejuízo que trouxe para a pessoa? Deixa eu colocar um exemplo, por exemplo, a pessoa é taxista, né? Ou é Uber, né? Da Lei 13.640, o Uber, que agora está na Lei 12.587, que é a Lei da Mobilidade Urbana, né? Então, vejam que o Uber deixa de trabalhar, ele deixa de receber. E aí, pelo que prevê o artigo 402 da Lei 10.406 de 2002, ele tem direito ao chamado lucro cessante, né? Por exemplo, a senhora está dirigindo o seu carro, a senhora trabalha com o seu carro, e aí alguém vem e bate no seu carro. A senhora vai ter que passar com o carro, por exemplo, 15 dias na oficina. A senhora vai ter direito ao lucro cessante, ou seja, o que a senhora deixou de ganhar, né? Então, a mesma coisa é esse caso aí da pessoa que está presa. Se ela foi presa ilegalmente, né? Primeiro, ela deveria ter a sua prisão relaxada imediatamente pelo artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, porque ela teve o seu direito de ir e vir, um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, violado, lesado. Então, ela tem o direito de ser indenizada por isso, como prevê lá o artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. E se ela sofreu algum dano, aí ela vai ter que ajuizar uma ação cível para buscar esse dano, baseado no artigo 954 da Lei 10.406 de 2002. Então, o dano é assim, depende, o dano material e o dano moral. Tem que ver o que realmente, qual foi o dano. Qual foi o dano moral e qual foi o alcance do dano material. Então, não tem como dizer quanto vai ser uma indenização, né? Então, depende de vários requisitos, e esses requisitos todos serão levados para o processo, né? Serão colocados lá na balancinha, e aí tem um problema, porque o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015 diz que o ônus da prova é daquele que alega. Então, aí vai depender também disso, da eficiência em levar para os autos aquilo que realmente aconteceu, né? Então, vejam que é uma série de fichas que tem que levar para o processo para que o juiz possa, então, julgar. Então, depende, né? Essa pergunta da senhora, por exemplo, se é diferente, depende, na verdade, tudo vai depender do que for levado para os autos, do que realmente aconteceu, qual foi a extensão do dano moral, qual foi a extensão do dano material, né? Se há possibilidade ou não do lucro cessante. Então, tem uma série de coisas aí que devem ser analisadas. Então, é difícil, assim, uma resposta de quanto vai ser a questão do dano, não é verdade? Mas existe essa possibilidade, está lá, na verdade, no artigo 5º, aliás, no artigo 954 da Lei 10.406 de 2002. Tranquilo, doutora? Tranquilo.
Então, na verdade, é assim que acontece. Então, veja, esse dano, na verdade, esse dano, ele vai sofrer dano, toda vez que é dano, falou em dano, é na área civil, né? Falou em crime, é na área criminal, né? Então, dano é o quê? Dano é aquilo que atinge a liberdade, atinge a honra, né? No crime, por exemplo, da calúnia, difamação, injúria, também tem a questão da indenização, né? A questão da indenização prevista no artigo 953 da Lei 10.406 de 2002, artigo